Destinamentos numa série de planejamentos e de estratégias. Então se faz de qualquer jeito, com o maior desperdício de tempo. Tá? Valores. Hoje, com mais poder e uma esfera maior de autonomia para cada um dos profissionais que trabalham na empresa, as pessoas precisam ser guiadas por regras, limites ou supervisores, mas pela compreensão dos mais importantes valores sustentados pela organização. Na realidade, valores são crenças. Valor é falar assim, olha, os profissionais que trabalham na minha empresa, eles têm que ser comprometidos. Os profissionais que trabalham na empresa têm que ter ética, têm que ser transparentes. Tá? Na realidade, os valores ou princípios da empresa são as crenças, são as convicções. Nada mais é do que o código de ética do negócio. O código de ética do negócio define os valores. Aqui, as pessoas com quem a empresa realmente quer trabalhar. Análise dos ambientes. Falamos em fatores internos controláveis e fatores que são externos e que nós não podemos controlar. Os internos, pontos fortes, ou as nossas forças. Forças internas controláveis que podem ser bem utilizadas, trazer vantagens competitivas perante a concorrência. Naquilo que você é bom dentro da empresa. E os pontos fracos é aquilo que pode colocar vocês expostos ao mercado. É trazer desvantagens competitivas, ou seja, naquilo que vocês não são bons internamente. Isso é o teu ambiente interno. E o externo é as oportunidades. Tá? Que você tem que saber aproveitar, que você tem que saber enxergar para trazer essa oportunidade para você. E a outra são as ameaças. A crise que nós tivemos no ano passado, que não foi uma ameaça para todo mundo, poderiam ter sido tomadas ações lá atrás pelas empresas para amenizar e o impacto da crise não ter sido tão grande? Poderia. Mas as empresas não fizeram por falta realmente de uma organização empresarial. Então, as oportunidades têm que ser trazidas e é para a gente realmente poder atender, e as ameaças têm que ser minimizadas, neutralizadas. Então, digamos que eu tenho um ambiente interno, forças e fraquezas, e um ambiente externo, oportunidades e ameaças. Com tudo isso aqui mapeado, a gente faz uma análise da empresa pela matriz de SWOT, e a matriz de SWOT nada mais é do que as palavras força em inglês, fraqueza em inglês, oportunidade em inglês, ameaça em inglês, as iniciais, matriz de SWOT. Isso que o pessoal chama de fatores intrínsecos e extrínsecos? Também pode ter. E você tem os fatores críticos também de sucesso no meio de todo esse processo também. E normalmente se usa ambiente interno e ambiente externo. Tá? Os fatores intrínsecos e extrínsecos estão mais relacionados com os fatores críticos de sucesso que você tem que avaliar. Tá? Isso aqui é para que você tenha uma base de suporte para que você possa tomar as referidas ações, no sentido de que usar as forças para combater as ameaças e para trazer as oportunidades. E pegar as fraquezas em função da força que você tem e eliminar. Certo? Objetivos e metas. Digamos que eu tenho aí 5 objetivos estratégicos. Competir em qualidade. Todos vocês querem competir em qualidade? Competir em rapidez. Competir em confiabilidade. Competir em flexibilidade e competir em custos. O que significa? Qual é o objetivo de desempenho, por exemplo, para competir em qualidade? Fazer certas coisas. Qual é a vantagem competitiva que você tem disso? Melhor qualidade no produto ou nos serviços. E competir em rapidez é fazer as coisas com rapidez. Qual é a vantagem competitiva? Operações mais rápidas. Competir em confiabilidade. Fazer cumprir prazos e promessas. Qual é a vantagem? Entregas confiáveis, prazos para o cliente confiáveis, especificações confiáveis, o cliente acreditar em você. Competir em flexibilidade, mudar as coisas que faço, porque nem sempre do jeito que eu faço, como eu faço, é o correto. Vantagem, ampla variedade de opções.
a habilidade de fazer ajustes, a habilidade de mudar a programação de produção, competir em custos. Custo é fazer as coisas mais baratas, tá? Menor custo de materiais é a minha vantagem. Menor custo das tecnologias, instalações, maior produtividade. São as vantagens que eu tenho. São ou não são objetivos estratégicos? São ou não são 5 objetivos que todas as empresas têm que ter? Todas, sem exceção. A hierarquia dos objetivos e desafios está traçada aqui para vocês. Missão da empresa, propósitos, a postura estratégica da empresa, depois gerir os objetivos da empresa como totais e os objetivos funcionais, ou seja, quais são os objetivos de marketing, da produção, do financeiro, de RH, e em cima de cada um deles tem os desafios. E os desafios para vocês, o que é? Metas. Vocês entenderam? Toda a organização está em cima do meu planejamento. Não existe organização empresarial com sucesso se não tiver um planejamento. Muito bem. Então não basta a gente escolher a rota, gente. Nós precisamos medir se realmente eu estou na rota. Eu estou naquele caminho que eu tracei. Então, eu meço para garantir e controlo para obter o quê? A melhoria contínua. Mas eu tenho que medir se realmente o prazo do cliente era 10 dias, atendi em 10 dias. O meu volume de vendas está 10% maior que o ano anterior, atingiu o objetivo, eu tenho que medir. Eu tenho que controlar isso aí. Só assim eu consigo melhorar. Na realidade, eu tenho que ter o quê? Gestão à vista. O que é gestão à vista? É ter os relatórios, os dados, as análises em cima daquilo que eu trabalhei. Os resultados do meu dia a dia. Os resultados do meu trabalho no meu mês. O quanto eu vendi, atendi minha cota. O quanto eu comprei, olha, eu não podia comprar mais do que 10 mil reais. Comprei 11. Por que eu comprei? Tem que analisar. Não é simplesmente aleatório. Não tenho meta, eu vou lá e compro 20 mil, 30 mil. Daqui a amanhã não tenho fluxo de caixa, e aí como que fica? Tá? Na realidade é trabalhar em cima daquilo que nós chamamos de ciclo PDCA. O P que vem de planejar, o D que é de executar, a palavra do em inglês, o C que é análise de checar, avaliar, check, e aqui agir. Então, se vocês olharem aqui eu defino metas, aqui eu defino os meus procedimentos. Tá? Está tudo definido aqui. Procedimentos, os meus planos, as minhas metas. E depois o que eu faço? Muito bem, despejo isso tudo para a empresa? Não, gente. Eu tenho que treinar as pessoas. As pessoas têm que ser treinadas para pegar isso aqui e colocar em prática. E seguir o quê? Um fluxo. Está entrando mercadoria, o que for do fornecedor, e tem todo um trâmite, tem todo um processo, um fluxo. Eu não posso ter, isso aqui é um fluxo, eu não posso ter daqui vai para aqui, daqui vai para aqui, daqui vai para aqui. Eu não posso ter isso na minha empresa. Eu tenho que ter um fluxo. Desse fluxo eu gero o quê? Produtos. E tem que ser bons. E para saber se realmente eu estou atendendo tudo aquilo que eu me propus, eu tenho que fazer o quê? Medir. Se o trabalho que eu executei foi correto, foi aquilo que eu me propus. E feita essa medição, se algo estiver fora, o que estiver bom, ok. Meu processo continua desse jeito. O que está ruim, eu tenho que identificar onde está o problema. Eu tenho que observar, eu tenho que analisar, eu tenho que definir plano de ação, eu tenho que implementar a ação, eu tenho que checar se deu certo, eu tenho que colocar um padrão de novo, chegar a uma conclusão e voltar a replanejar. É um ciclo. Isso é para o dia a dia de vocês, profissionalmente. O dia de vocês, o dia de trabalho, deveria ser feito em cima disso aqui. Planeje o seu dia de trabalho. Quantas vezes vocês falam assim? Hoje trabalhei, mas parece que eu não fiz nada. Quantas vezes vocês falam isso? Um monte de vezes. Falta o quê? Planejamento. Enquanto não tiver esse quadrante aqui, planejado, tudo certinho, não adianta, você não vai conseguir fazer nada disso correto, nem isso aqui, você não consegue fazer essa análise. Então o ciclo PDCA é obrigatório hoje numa empresa, numa organização.
que tem